Fala, jovem! Bem-vindo de volta ao meu canal. Se você é fanático por futebol e adora uma boa cultura britânica, mas não conhecia a inconfundível história dos pubs britânicos e a paixão dos ingleses, então tá no vídeo certo, hein? Não esquece, eu sou o Eldon e aqui você vai se aventurar por histórias fascinantes dos ingleses, do início do futebol e da cultura do inglês com a cerveja. Então vem comigo, deixa o like, não esquece, vem-te embora. Fala, meus amigos, liga nessa história. Pub. O que significa pub? Proveniente do nome public house, ou casa pública, lugar comunitário, onde as pessoas se reuniam para se reunir no fim do expediente, à noite, para assistir uns jogos, tomar uma cerveja, se reunir, trocar uma ideia. Então tem muito, é um ambiente bem familiar, tem muitas crianças, famílias, então muito massa. A criação, literalmente, foi em um pub, dia 26 de outubro de 1863, para definir as regras do futebol, onde a primeira associação, Association Football, onde é a associação mais antiga do mundo. Então, dia 26 de outubro de 1863, alguns jovens, 14 jovens, se reuniram representando alguns clubes ingleses para debater sobre algumas regras. Porque antes de 1863 existia já futebol praticado. Entretanto, cada escola, cada bairro, cada clube amador tinha suas próprias regras. Então, era uma bagunça. Pense, uma doideira. Cada um corre para um lado e não sei o que, e pega com a mão e não pega, e não tem goleiro, e não tem árbitro, e não tem organização. Era uma total loucura, total. Misericórdia. Pense na doideira. Pense naquelas peladas de criança que joga em bairro. Então, é a mesma coisa. Cada um vai em cima da bola, uma doideira, enfim. Bem, lá na Inglaterra, aí se reuniram num pub, literalmente num pub. Então, vocês podem confundir um pub com um bar local aqui no Brasil, mas é muito diferente. Como vocês estão vendo, um pub. Isso é um pub. Bem, os pubs, eles são lugares, como eu disse, muito visitados, principalmente em finais de semana, onde tem jogos, onde os ingleses se reúnem para assistir e pagar aquela cerveja. Daqui a pouco, não esquece, eu vou falar algumas características, umas curiosidades bem interessantes dos pubs. Então, não sai, deixa o like, não sai. Ou, dá uma ajuda aí, né, jovem? Dá uma ajuda aí, pô. Olha o trabalho. Enfim, vamos lá. Em 1857, ou seja, 6 anos antes das primeiras regras serem definidas, os times eram muito bagunça, não tinha goleiro, não tinha árbitro, os jogadores usavam chuteira com pregos para ter ideia. Imagina pegar numa coxa, numa cara e sair rasgando tudo. Misericórdia. Os times já tinham uma noção de impedimento. Lá em 1857 foi definido uma regra que os times só poderiam jogar as bolas com os pés. Antigamente poderia pegar com as mãos. Agora, uma curiosidade bem interessante. Agora pergunta de história. Pergunta de história, vamos lá. Pensa aí você na época do ensino médio, faculdade. Qual período? O que aconteceu nesse período? 1887 até 1901. O que aconteceu? Vamos lá. Pensa. 5 segundos. Foi exatamente na época da Rainha Vitória. A Rainha Vitória teve um dos maiores períodos da Inglaterra, que ela ascendeu ao trono aos 18 anos. Comenta aqui se você já sabia sobre o período da Rainha da Inglaterra, onde a Inglaterra, no ano de 1863, onde eu bem disse anteriormente, foi reunida alguns jovens representando alguns clubes de bairro e faculdades para criar as regras. Teve um clube que foi criado, muito provavelmente um pub, chamado Stoke City. Bem, antes do Stoke City ser criado, esses jovens se reuniam antes para debater as regras, como bem disse. Na época, bem interessante, já dizia um escritor romancista britânico, Charles Dickens. Bandos de crianças corriam pelas ruas à procura de uma moeda. Charretes passavam a grande velocidade, pisando poças de águas, ignorando os pobres que se acumulavam nas ruas. Esse foi um acontecimento na época da Londres vitoriana. Bem interessante, esse escritor ao qual eu disse essa citação, ele é bem interessante, super indico os livros dele, inclusive estão na minha lista. Eu gosto de cultura
britânica, livros britânicos, russos também, Tolstói, estão na minha lista para comprar. Gente, aqui não é só futebol, aqui é cultura, aqui é conhecimento. Então, deixa com um like maroto, hein? Deixa o like maroto. Inclusive, gente, eu sugiro para que vocês também comentem. Estou agora surgindo um novo quadro aqui no meu canal chamado Se Liga na História. Isso mesmo, Se Liga na História, onde eu conto sobre assuntos que é muito mais profundo que futebol. A relação do futebol com culturas locais, países, de épocas diferentes. Quem sabe espero que um dia monetize meu canal. Inclusive, tô aí, em busca. Eu tô chegando a 2.000k, então eu tô à procura chegar aos 10. Para monetizar não é fácil. Então, gente, dá aquela força. Tô persistindo e é isso. Vamos embora fazer história. Ajudar muitas pessoas. Ei, não esquece. Ajuda aí, comenta. Bem, a relação é tão profunda dos ingleses com o futebol, com o futebol e os pubs, que lá até meados dos anos 90, os jogadores, né, os atletas mesmo profissionais, se reuniam após os treinos, após os jogos, em pubs. Inclusive, gente, estava pesquisando aqui a pesquisa para trazer esse vídeo sobre a história do Chelsea, um outro clube londrino, rival do Arsenal, as formações das regras. Regras essas que foram sendo lapidadas aos poucos, evoluindo até chegar no algo profissional. Então, a partir dali, o futebol teve um crescimento jamais visto antes. Nunca mais o futebol foi o mesmo. Bem, mas sabia que tem um clube muito mais antigo do que o Stoke City, considerado o clube mais antigo do mundo. Gente, é muita história. Se liga na história, vem comigo. Sheffield Futebol Clube. Não sei se está certo. Ajuda aí, igreja. Fundado em 24 de outubro de 1857. O Sheffield FC. Bem, uma breve explicação, gente. Sheffield United Futebol Clube e Sheffield FC. São dois clubes muito diferentes. Eu tive essa dúvida quando estava fazendo a pesquisa, até que eu encontrei a diferença. O Sheffield FC ele é de 1857 e Sheffield United, que inclusive está na Série A do Campeonato Inglês, ele foi fundado em 1889. Ele é do início do Campeonato Inglês, né? A primeira divisão, que depois veio se tornar a Premier League, muitos anos depois. Então, existe essa grande diferença. Inclusive, o primeiro jogo da história do futebol foi jogado pelo próprio Sheffield FC, né? O FC, contra o Alan, que é outro clube amador, dia 26 de dezembro de 1860. Então, esses clubes têm a grande diferença. E você, que tá juntando aquele dinheirinho, aquele money, aquele faz-me rir, pra Inglaterra, ou sonha um dia, então acredite, igreja, estuda muito. O que você tem que aprender, se você for pra Inglaterra, tem que pesquisar sobre o local, gente, isso é primordial. Então, eu sei o que você tem que fazer para ir para um pub. Muita gente não sabe, não é chegar, você não tá no Brasil, vamos lá, fica na mesa e bate, não é assim, você tem que entender a cultura local. Então, agora vai algumas regras e algumas coisas que você precisa saber para ir para um pub em inglês. Vem comigo, siga na história. Bem, primeiro ponto, você pede a bebida no bar. Você não pode chegar simplesmente no local, sentar na mesa e esperar que o garçom vá até você. Obviamente, existem alguns pontos, alguns pubs que têm um atendimento melhor. Porém, a maioria, você tem que ir lá no balcão e pedir. Aí sim ele traz. O segundo ponto é que lá é um ambiente bem familiar. Então, em horário de pico, que é o terceiro ponto, horário de pico, que é horários que está depois do expediente ou finais de semana, principalmente no domingo, onde tem promoções, onde as pessoas se reúnem muito para assistir os jogos, para curtir. Então, tem muita criança nesses locais, muitas crianças, famílias. É um ambiente bem family. E tem um ponto bem interessante que eu queria partilhar com vocês. As bebidas, por exemplo, que vão em grupos. Grupos vão assistir os jogos, eles vão para beber, como se chama, os round, ou rodadas. Essas rodadas, cada um tem 10 pessoas, então cada um paga uma vez. Então não adianta fugir, pagar de doido. Gente, minha mulher tá me chamando, não sei o que. A mulher chamou, tá na porta, veio me buscar. Não é assim que funciona. Se você entrar na parada, você tem que dar um paga rodada, porque, você já pagou, já tomou por várias rodadas sem pagar, porque outros pagaram. Então, você tem que contribuir também, filho. Então, se for para entrar, entra para valer pra ele. Mas, gente, é assim que funciona nos pubs, quando vocês vão beber por rodada. Um outro ponto bem interessante, eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive, eu conheci
um pouco da história dos pubs através de um podcast. Então, lá vai mais uma dica. Esse é no Spotify, chamado Correspondente Premier, onde jogos tem brasileiros jornalistas que moram na Inglaterra como correspondentes e eles mostram a cultura, debate sobre as rodadas dos clubes num pub. Então, gente, é primordial a participação de vocês. Eu sou muito grato, como bem disse lá no início do vídeo. Cheguei 2.000 inscritos, eu passei de 2.000 inscritos, então tô nessa luta há 2 anos, mais ou menos. Então, gente, dá essa força. É muito desanimador quando você pesquisa sobre um assunto e muitas vezes você tem um carinho e posta e não viraliza, ou não cresce, mas eu tô começando a ir para uma outra ótica, é tentar fazer um conteúdo melhor para vocês. Se você tem ideia melhor, eu sugiro que comentem, debatem, vamos trocar uma ideia. Eu vou ver todos os comentários. Vão assistir meus últimos vídeos. Fica comigo, deixa o like. Até o próximo vídeo. Fui!